Olá, eu sou a Anne, orientanda do professor Pedro Augusto Breda Fontão, e o título do meu trabalho é Variações do ritmo pluvial no estado do Paraná, análise das secas meteorológicas por meio de índices climáticos. Contextualizando a área de estudo, a literatura demonstra que o estado do Paraná não é associado a tipologias climáticas que possuem períodos de seca. Pelo contrário, ele possui chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo. No entanto, nos últimos 3 anos, isso não está se concretizando. Têm sido observados déficits pluviométricos históricos e que têm ocasionado prejuízos tanto no âmbito social quanto no âmbito ambiental. Nesse sentido, nasce o objetivo do trabalho, que se baseia na utilização de 3 índices quantificadores de seca com o intuito de determinar se há de fato uma seca meteorológica no estado e, se sim, qual que é a sua severidade e sua dimensão. Então, os índices escolhidos para realizar essa análise foram o índice de porcentagem normal, o método dos DCIS e o índice de precipitação padronizado, para os anos de 2019 e 2020. Rapidamente, a metodologia se baseou na criação e organização de um banco de dados, definição da malha amostral, aplicação dos índices quantificadores de seca, teste de compatibilidade e a criação dos produtos finais. E, obviamente, ao longo de toda essa trajetória, aconteceu a revisão bibliográfica. A malha amostral, então, ficou assim, onde foram eleitos 55 municípios, da forma mais equidistante possível, e só lembrando que em cada um desses municípios foram aplicados os 3 índices quantificadores de seca. Como resultados, então, a gente tem esses gráficos referentes à média anual, né, para o SPI, para o método dos DCIS e para o PN, para o ano de 2019 e 2020. Os resultados eles ficaram muito diferentes entre os índices. O SPI ele foi o índice mais conservador de todos, com o maior número de municípios dentro da normalidade, porém nenhum dentro de um estado de umidade. O método dos DCIS foi o mais extremista de todos, com o maior número de municípios dentro de um quadro de seca extrema. E o PN foi considerado o índice mais meio termo entre os dois, né? Isso causou um estranhamento, né? Essa resposta não deveria ser tão diferente entre os índices. Isso daí eu parti para a análise dos dados mensais de cada município e eu reparei que existia uma tendência em quase todos os municípios desse exemplo aqui, de nos 24 meses uma tendência de déficit pluviométrico, mas em alguns meses isolados, excedentes hídricos. E esses excedentes eles podem ter se relacionado com os modelos de tal modo que eles apresentassem resultados diferentes. Então, por causa disso, eu parti para a escala trimestral, não anual. E daí a gente percebeu que houve uma amenização entre essas diferenças. Então, por exemplo, aqui no SPI, utilizando o recorte a título de exemplo do quarto trimestre de 2020, comparando com o ano de 2020, aqui existiam apenas 11 municípios associados num grau de seca moderada. E quando a gente parte para essa escala, a gente possui 32 municípios associados a algum tipo de quadro de seca. O contrário aconteceu com o método dos DCIS, que era o mais extremo, né? Com quase todos os municípios dentro da seca extrema, ele deixa de ser tão severo, ele dá uma amenizada, inclusive apontando até para 3 municípios com quadros de umidade. A resposta do índice de porcentagem normal se assemelhou bastante com a do método dos DCIS. No entanto, eles se diferenciaram no sentido da quantidade de classes. Enquanto o método dos DCIS possui 5 classes de severidade de seca, a porcentagem normal possui 11, então ele acabou ficando mais distribuído ao longo das classes. Bom, apesar deles se diferenciarem nesse sentido de severidade, eles se assemelharam muito, os 3 índices se assemelharam no que diz respeito ao agravamento da seca. Então, quando se compara o ano de 2019 com o ano de 2020, percebe-se que todos os índices demonstraram que 2020 foi mais agravado, mais municípios estavam em um estado pior de seca quando comparado com o ano de 2019. Bom, como conclusão, então, a gente não pode dizer que os índices eles chegaram a uma conclusão a respeito da severidade das secas. Não foi possível concluir isso, o quão severa é a seca no estado do Paraná.
apesar das escalas trimestrais terem ajudado a gente a entender um pouquinho esse quadro. No entanto, todos os índices, tanto o SPI, que era o mais moderado, quanto o método 16, que era o mais extremos, apontam para um quadro de seca no Paraná. E que todos eles também apontam para um agravamento da seca no Paraná. Então, a gente pode bater o martelo e dizer que sim, a gente está passando por um período de seca meteorológica e, como orientação, eu poderia dizer que esses trabalhos precisam continuar sendo realizados, visto que em 2021 esse quadro não foi atenuado. Bom, resumidamente, esse é o trabalho. Muito obrigada!